Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Giz e Conversa. Eu sou a Raquel. Eu sou a Fátima. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Mas antes, roda a vinheta, diretor. E hoje nós temos, Fátima, vamos contar para os nossos ouvintes, o giz da questão de hoje. Tá muito bom, não tá? Tá muito bom. O giz da questão de hoje é estratégias alimentares para sobreviver à rotina escolar. E olha que convidada super especial, né? Estamos recebendo aqui, gente, a nutricionista Bruna Botarelli, que ela é pós-graduada em matéria infantil e ela é especialista em saúde da mulher. A gente vai ter muitas trocas aqui, eu tô muito ansiosa. Seja bem-vinda, Bruna. Fala um pouquinho aí a sua apresentação pra gente. Obrigada, meninas. Primeiramente, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E tô muito feliz pra gente conseguir falar um pouquinho da saúde dessas mulheres que trabalham todo dia nessa correria que é estar dentro de uma escola, né? Sim, Bruna, então hoje sim a gente tem muitas perguntas, gente, sobre esse universo. E a primeira, é que a gente gosta de um cafezinho, Somos suspeitas. A gente gosta de um cafezinho, daquela bolachinha pedagógica que fica na copa. Mas a gente tem que saber dosar essa questão. Então, o que você sugere, para um professor, para que ele tenha autocuidado e qualidade do trabalho, com estratégias alimentares? Como que o professor ele pode desenvolver esse autocuidado no seu trabalho, para ele potencializar aí as suas competências, para ele gestar melhor todas essas, o tempo dele também, Então, o que você sugere para esses professores? Então, eu acho que principalmente eles buscam o cafezinho como algo do hábito, É algo habitual, é o costume de toda hora estar ali beliscando o cafezinho, vai na sala dos professores, tem um cafezinho, mas também como uma fonte de energia. Porque às vezes fala, vou tirar o café, mas como que eu vou ter energia, Eu tenho que dar aula, eu tenho que, às vezes, dar 2 turnos ali, então tem que ter energia suficiente para aguentar, a rotina e a carga horária. Então acaba indo buscando por conta disso. Só que o café é um alimento que ele tem aquele efeito da cafeína que sobe muito, mas também cai muito rápido. Então ela vai ter um pico de energia, mas logo em seguida vai ter uma queda muito grande. E isso vai fazer ela ter mais indisposição, ficar mais cansada e não conseguir render no dia dela, Então o ideal seria que ela não exagerasse tanto no café e preferisse outras fontes de alimento. Então a proteína é um alimento que dá saciedade, e que vai dar mais resistência para essa mulher, para ela conseguir trabalhar durante o dia, alimentos que dão mais saciedade, fibras, que dão mais saciedade também, que vai conseguir melhorar essa disposição dela ao longo do dia, essa energia mais prolongada do que uma energia assim rápida e que logo vai embora. Vai cair, É verdade, tomar cuidado, com exageros, Exatamente. A gente quer pro questão do foco, questão também do social, Sempre tem muito cafezinho na nossa sala, então a questão do exagero, tomar cuidado, não trocar também refeição só pelo cafezinho, Exatamente, ficar muito tempo sem comer, Porque na correria, só beliscando o café. É verdade, na correria, às vezes só o cafezinho não come nada. E aí, pensando nisso, tem algum alimento, alguma estratégia que ajuda talvez o nosso professor na memória e concentração? Sim. Eu acho que, assim, principalmente, para quando a gente fala de memória, o ômega 3 é muito importante. Então, assim, o ômega 3 é um nutriente muito, muito rico e que tem o DHA, ele é desenvolvimento para o desenvolvimento neurológico mesmo. Então, consequentemente, vai melhorar essa concentração e também a memória. Então, e hoje a nossa população tem um baixo consumo de peixe, A gente consome muito pouco peixe. A gente tem muito mais preferência pela carne vermelha, pela carne do frango e não consome quase nada de peixe, que é a fonte de ômega 3 que nós temos mais abundante, A gente tem o ômega 3 também na linhaça, mas é uma quantidade menor, E a linhaça tem que estar triturada, então
o peixe hoje é a fonte mais prática que a gente tem de ômega 3. Então, incluir o peixe nas refeições, pelo menos 2 vezes por semana, ajuda bastante nessa questão de concentração, né? Ou até mesmo a suplementação do ômega 3 é muito interessante. E o magnésio também é um alimento que traz bastante essa questão da memória, da concentração, da cognição. E aí ele está presente nas castanhas, na aveia, né? Na espinafre, vegetais verdes escuros, que são bem interessantes. E a energia também, consequentemente, ajuda na energia? Sim, consequentemente ajuda na energia também. Mas, pensando em energia, principalmente ter uma alimentação balanceada, né? Conseguir não só focar em um alimento específico. Não adianta nada você comer o peixe, mas fazer o resto da alimentação tudo errado. Sim. Né? Você vai falar, então vou incluir 2 castanhas aqui no dia e tá tudo bom no meio do dia inteiro, todo desestruturado, né? Então, a gente precisa não só pensar em um alimento-chave, mas no contexto de toda a alimentação. Então, principalmente pensando em energia, o que mais acontece é que a gente consome muito carboidrato. Muito. Então, vai lá, toma um cafezinho com açúcar e come um pedaço de bolo. Sim. E come um pãozinho com alguma coisa. Um pão doce que alguém trouxe. Um salgado que alguém trouxe. E assim, escola, gente, é um universo que você não fica sem comer. Porque cada dia é alguém que traz uma coisa deliciosa, uma coisa gostosa. E nunca é um alface, uma salada. É sempre um bolo, um pão. E sempre tem esse tipo de alimento. Que ele é uma delícia, mas Sim. que realmente não o excesso não é o ideal, né? Justamente por isso, o carboidrato, ele não é ruim. Mas quando a gente come só ele, puro, sozinho, ele vai gerar um pico de insulina ali que vai logo cair. Então, não te dá saciedade, você vai comer ali, daqui a pouco você tá com fome, então você volta pra sala de aula e já tá com fome de novo, e já vai ficar muito tempo sem comer, e não vai te dar energia. Pelo contrário, quando você tem esse pico de glicemia, quando ela cai, sua energia vai junto, né? Então, ele é uma energia rápida. Então, o ideal seria que incluísse fontes de proteína junto com esse carboidrato, né? Então, de vez comer só o bolo, ter um pãozinho com patê, né? Opções de lanches que dá para elas levarem também, até para compartilhar, né? Aqui, olha, fica a dica, viu, meninas? Fátima, uma coisa que eu acho interessante a gente perguntar pra Bruna, e Bruna, você nos explicar melhor, é sobre... Porque a gente percebe que as professoras são sempre muito cansadas, e o cansaço, ele faz parte da nossa rotina. Esse cansaço. Mas existem alguns cansaços que eu percebo que eles são excessivos. E às vezes ele vira um burnout. Ele chega a um excesso muito grande. E eu queria que você contasse pra gente, até pelas suas experiências com as suas pacientes, que desmistificar, por exemplo, algumas questões de saúde mental. Porque às vezes, por exemplo, já teve caso de eu achar que eu tava sintomas de muita tristeza, de muito excesso de cansaço, e na verdade as minhas vitaminas estavam baixas, gente. Sim. Então assim, não era nada de... É o mais comum. Eu não estava com ansiedade, eu estava assim com um excesso de cafeína, e a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes existe uma insatisfação, né, e aí a gente culpa tudo, é o ambiente, é as crianças, né, chega no finalzinho lá da aula, a gente tá com aquela fome, que a gente acha que vai comer um boi, mas é uma fome emocional, não é tanta fome assim. Então, explica pra gente o que tá relacionado a essa crise alimentar, porque daí é uma crise alimentar, né? Ou a gente vai pra uma dieta muito restritiva, porque daí a gente não perde peso, porque tá com aquele monte de carboidrato. E também essa questão da fome emocional, né? Que existe muito isso, né? Desmistificando. Então, falando um pouco sobre o que você falou do início, né? Da falta de vitaminas, minerais, vários sintomas, como muito cansaço, uma tristeza, um choro excessivo, uma sensação de fadiga muito grande, vem por conta de deficiências nutricionais e não só por alterações neurológicas, né? Uau, então, gente. Principalmente ferro, vitamina B12, vitamina D, estão relacionadas com esses sintomas que podem estar parecidos com uma depressão, né? Podem ser confundidos com uma depressão, com uma ansiedade, né? Então, assim, a gente conseguir ter boas taxas, assim, e no consultório, o que eu mais vejo são mulheres com essas taxas baixíssimas, né? Valores de vitamina D, de vitamina B12 muito baixos. São os nutrientes que mais têm deficiência, assim, que a gente mais encontra com deficiência, que é B12, vitamina D e ferro, que é o que dá energia. Então, é o que vai fazer essa mulher, às vezes, que nem você falou, às vezes a gente tá com sintoma, assim, ruim, não tô rendendo, não tô conseguindo, né, desenvolver até a parte cognitiva também, né? Não tô conseguindo me concentrar, não estou conseguindo preparar aula, não tô conseguindo
conseguindo ter boas ideias, justamente porque falta nutriente ali suficiente, né? E essa fome emocional que você falou também tem a ver tanto com o estresse, né? Com o estresse, ansiedade, que a gente acaba querendo ou não descontando na comida. Então, muitas vezes a gente acaba descontando nossas emoções no alimento, né? Que a gente chega e fala, tô cansada, eu mereço comer isso. Um brigadeirinho, Né? eu mereço um bolinho de chocolate. Eu mereço um Big Mac. Quem nunca na escola falou, gente, sextou, hoje eu mereço um Big Mac. Exatamente. Então, assim, a gente come muito por se compensando também, né? Falar, ai, nossa, hoje meu dia foi muito cansativo. E aí vai lá e se compensa com a alimentação. Mas também muito porque geralmente tem uma alimentação ruim durante todo o dia. E acaba descontando à noite. Então, se alimenta muito mal durante o dia, não come direito, faz intervalos muito longos, né? Fica ali comendo muito carboidrato, como a gente falou. E aí, chega no final do dia, essa mulher tá cansada, exausta, e vai pro que é mais prático, tá com muita fome, porque não teve saciedade o dia todo, né? Hoje em dia a gente tem essa questão as mulheres trabalham muito, né? Na escola, a grande maioria são mulheres. E na grande maioria são as responsáveis por fazer as coisas em casa, né? São mulheres que têm jornada dupla, tripla, né? Na maternidade, cuidando da casa, cuidando do trabalho. E aí chega em casa, tem que preparar a refeição, tem que, né, cuidar da casa. E às vezes acaba indo pro mais prático, né? Acaba indo pro que já tá pronto, acaba pedindo alguma coisa. E quando a gente pede, nunca é coisa saudável, né? Não. Eu falo que o iFood só tem promoção de besteira, né? Não tem uma salada na promoção. Então a gente acaba indo pela praticidade e pecando bastante na questão nutricional. Exatamente. Tudo envolve, né? A nossa rotina aí de alimentação e trabalho durante o dia vai afetar o nosso desempenho. E aí, pensando nisso, além das escolhas do dia a dia, à noite, por exemplo, tem alguma estratégia de alimentação que a professora pode fazer, que vai fazer ele dormir melhor, a higiene do sono, para não acordar faminto, e que vai afetar no dia ali dele? Tem alguma estratégia? Sim, então, a questão do sono é muito importante, né? Porque se a gente não dorme bem, a gente não consegue render nada no dia seguinte. E hoje a gente tá com um problema, assim, de saúde pública mesmo, né? Que a gente tá dormindo muito mal, né? A população tá dormindo muito mal. E como é um público, né? As pessoas geralmente é um público que tem estresse, passa muita ansiedade, né, dentro da escola, muita cobrança também. São mulheres que geralmente têm essa dificuldade também para dormir ou não têm um sono reparador. Eu durmo bem, consigo dormir 8 horas por noite, mas é um sono que não recupera, que você acorda cansada, que parece que você não dormiu o suficiente, parece que você não descansou, né, que você dormiu, mas você não descansou. E isso muito vem dos hábitos que a gente tem, né? Sim. Então, que nem o que fazer antes de dormir, a higiene do sono é muito importante. O que é a higiene do sono? Preparar o seu corpo para o relaxamento. Porque hoje a gente vive com a internet, tecnologia, a gente é exposto, o nosso corpo foi preparado para, quando escurecer, dormir. Quando clarear, acordar. Sim. Então, o nosso relógio biológico funciona dessa forma, né? O ciclo circadiano. Então, quando vem o entardecer, a gente produz melatonina para relaxar. Quando vem o amanhecer, nós produzimos cortisol para acordar. Então, quando essa mulher chega em casa, fica muito exposta a luzes. Então, o que a gente tem mais de recomendação com a higiene do sono é chegar em casa, manter as luzes mais baixas depois das 7, 8 horas, né? Vai relaxando, tomar um banho relaxante, né? Chazinhos são muito bons, né? Chazinho de camomila, chazinho ali que vai dar uma relaxada, né? Tentar fazer coisas que você se sinta mais prazer e mais calma, não chegar agitada naquela correria, já fazendo tudo. Porque a gente sabe que no dia a dia a gente faz isso, né? E desconectar do trabalho também, né? Exatamente. A dificuldade de levar trabalho pra casa e chega em casa, tem mais trabalho e aí vai dormir tarde, né? Fica até tarde trabalhando e acorda cedo no outro dia. No nosso terceiro episódio a gente falou bastante sobre isso, viu, Bruna? Sobre a importância do professor ter essa organização e esse autocuidado. E eu acho que uma outra coisa que a gente não pode comentar, falando dessa higiene do sono, é justamente esse excesso de tela. Exatamente. Porque a gente fala muito do excesso de tela para a criança. Exatamente. E não fala pro professor, né? As crianças são espelho da gente, né? São nossos espelhos. Então, assim, se as crianças estão muito na telas, é porque nós também estamos, né? Então, os pais também ficam com o celular o tempo todo, os professores ficam com o celular o tempo todo, a gente
acaba chegando em casa e o relaxamento é deitar na cama e ficar rolando o feed. Nossa, gente, isso é um vício, né? Se a gente não tiver que tomar cuidado, a gente se acostuma, né? É feito pra isso, né? Uau, Foi gente. criado pra isso. Foi criado pra gente não querer sair e ter ali uma dopamina rápida, né? Aquele prazer momentâneo de ficar ali rolando o feed. E aquilo ali vai um monte de luz azul e acaba completamente com a nossa reprodução hormonal de melatonina, de triptofano. Então atrapalha muito nessa qualidade do sono. Você pode até dormir, mas você não vai dormir bem e não vai descansar. E a pessoa acha que ela tá descansando quando tá rolando o feed, mas na verdade não, né? Ela tá se dopando, Exatamente. na verdade. Ai, gente, são muitas questões, né? Olha, puxando esse gancho aí sobre questão do descanso, do café que a gente falou. Vamos falar de hidratação? Porque, Sim, gente. a isso é gente muito tem a importante. questão da água, que é importante, mas, né? Cuidar das cordas vocais, né? Tem alguma outra opção? Tem a questão também de, assim, o professor acaba às vezes segurando muito xixi, ou não toma água, ou segura xixi, tem muitos que apresentam às vezes infecção de urina. Sim. E aí também falar um pouquinho da retenção de líquido. O professor que fica muito em pé, tem a questão de retenção, você tem algumas dicas aí para amenizar essas questões. Sim. Então, a hidratação é muito importante, né? A hidratação é o ponto-chave de tudo, né? E é o que a gente mais peca. É algo fácil, Sim, gente. que é só a água ali, que é prático, mas ao mesmo tempo a gente tem muita dificuldade de consumir água no volume necessário, né? Então, a recomendação de água diária é em torno de 35 ml por quilo de peso. Então, uma mulher sobrepeso vai precisar de mais água do que uma mulher com peso ideal. Então, isso também é importante, porque às vezes uma mulher já está em obesidade, já está em sobrepeso e toma quase nada de água, quando ela necessitaria de muito mais, né? Nutri, então quer dizer que essa história de que 2 litros de água por dia não é pra todo mundo, Não é pra isso? todo mundo, Ai, não. gente, porque assim, quantos quilos de água? Ai, tem que tomar 2 litros de água, que é o suficiente pra você tá hidratado. Depende, porque os 2 litros entram como uma média, né? Porque uma pessoa que tem um peso mais baixo vai chegar ali em 1.800 no mínimo de água, enquanto uma pessoa em sobrepeso pode chegar a necessitar de 3,5 litros, 4 litros de água, dependendo do peso dela. Então, esses 2 litros é o mínimo, né? A Gente, gente melhor tem que até, começar com os 2 litros. melhor até as rugas, né, gente? Que às vezes a pessoa não tá a com pele. ruga, ela tá com desidratação, não é Exatamente. mesmo? Às vezes A não... pele tá ruim, o cabelo tá ruim, tá desidratada. E às vezes a gente somatiza, a gente acha que a nossa vida tá ruim. Gente, às vezes a sua vida não tá ruim, às vezes você só precisa de água, né? Exatamente. E aí, falando, né, que você falou da retenção de líquidos, né? Vocês passam muito tempo em pé, né? Muito. Então, uma coisa que não tem a ver com a nutrição, mas que podem ajudar bastante, é meia de compressão. Meia de compressão ajuda bastante para a circulação, porque às vezes como fica muito tempo em pé, acaba que prejudica essa circulação e isso vai ajudar a ter mais retenção, principalmente na parte das pernas, né? Na parte inferior, o tornozelo fica muito inchado, a panturrilha. Então, a meia de compressão é muito boa, uma dica assim, muito boa para quem trabalha muito tempo em pé. E, além da água, a proteína. Porque se a gente não tem muito inchaço, tá faltando proteína. Então, a gente, uma dos principais pontos que a gente tem que cuidar quando a mulher tem muita retenção de líquidos, às vezes ela até toma bastante água, mas ela consome pouca proteína, e aí vai piorar essa retenção. Então, ter o consumo de proteína. O magnésio também ajuda bastante nesse. O magnésio é maravilhoso, é importante. Ele tá sendo queridinho aqui hoje, sendo muito citado, então vamos verificar. O papo tá maravilhoso. Tem muitas perguntas ainda. Não esqueçam, curte, comentem. Sigam o nosso Instagram lá, @Café de Conversa. Estamos também na Rádio X Alphaville. Comentem bastante aí, que depois a gente pode... a gente vai responder vocês aí. De repente, interação com a Bruna no Instagram, né, Bruna? Deixar Algumas perguntinhas pra gente. E aí, Raquel, umas perguntas? Ai, sim, muitas, Bruna. Hoje a gente quer... Olha, a gente tá cheia de perguntas aqui, porque isso é um assunto muito interessante. Porque o básico é esquecido. Né? E assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a relação da voz com a nutrição. Porque a gente vê muitos professores, inclusive, tendo baixa mesmo no trabalho, por conta da voz, né? Por conta da saúde no geral. Mas é por essa questão da voz e da energia. E aí, trazendo, como que a gente pode usar a água como essa ferramenta do trabalho? E como que a gente cuida da voz, pensando na questão da nutrição? Porque às vezes não é só a garganta, às vezes é outra parte do corpo, né? Por exemplo, um refluxo. Como é que a gente pode tratar isso com o alimento, né? Com a alimentação? Em questão das cordas vocais, a hidratação é assim, o ponto
mais alto, então assim, precisa estar muito bem hidratada, precisa cuidar, então andar com a garrafinha. Se às vezes não consegue sair da sala, ter uma garrafinha maior, né? Então, às vezes, pega uma garrafinha de 500 ml, mas tá ali na sala, não consegue sair e preencher a garrafinha novamente. Então, ter uma garrafa grande ali que comporta, às vezes que seja térmica, porque, esquentou, não quero mais, né? Então, focar nessa hidratação é muito importante. Pensando nas cordas vocais, o que a gente mais tem de estudo que melhora é a maçã, né? A maçã é o alimento que mais ajuda nessa questão das cordas vocais. E, como você falou, tem outros fatores que podem influenciar nessa fala, né? Então, às vezes, esse refluxo atrapalha muito, porque ela tem que ficar falando ali o tempo todo e fica aquela coisa voltando, né? Aquele desconforto, e isso atrapalha bastante na aula. E o refluxo muito vem também de comer muito rápido. Também é um hábito do professor. Sim, O professor tem gente. pouquíssimo tempo pra comer. Afinal, você pode dar umas dicas aí de marmitas, praticidade, aquele alimento, Gente. aquela que não pode faltar na bolsa do professor, que é prático, que é saudável e que ele pode usar, e estratégia de marmitas, né? Eu, por exemplo, uso o meu domingo ali pra fazer a marmita da semana inteira, que me ajuda muito no tempo na semana. Uma marmita congelada, né? Que às vezes tem os professores que dobram, por exemplo, né? Que tem 2 ou mais escolas, que daí ele não tem tempo de parar e comer ali na sua 1 hora de almoço, né? E daí ele praticamente engole e nem mastiga a comida, porque ele precisa ter outro tempo, gente. Então, a tentar comer menos volume mais vezes ao dia, né? Então, se conseguir, às vezes, não tenho tempo para comer uma refeição muito grande, então fazer uma marmitinha um pouco menor e tirar uma outra pausa depois, ou comer algo mais rápido, né? Que nem você falou de ter na mochila, então uma barrinha proteica que vai trazer saciedade, que também vai contribuir para tanto você não ficar com fome, quanto ser algo prático, né? De você tirar ali da bolsa, comer rapidinho antes de entrar na sala de aula, né? Uma fruta, que assim, tem a praticidade da fruta, você pode levar picadinha, você pode levar uma fruta uma banana, por exemplo, que é a fruta mais prática que a gente tem, né? Também não pode ficar comendo só banana, né? Tem que variar, porque às vezes a gente come só banana e esquece das outras. Mas o iogurte também é uma opção prática. Eu acho que assim, o que a professora tem que ter é uma bolsinha térmica, né? Pra carregar as marmitinhas durante do dia. bolsa térmica, gente. Anota, bolsa térmica, porque aí você vai levar a frutinha, você pode levar um lanchinho pra você comer à tarde, que às vezes não almocei mais cedo, às vezes almoça no contraturno saindo de uma escola pra outra, ou não consegue comer a comida ali na marmita. Fazer um lanchinho com um pãozinho integral, um patezinho de atum, frango, uma saladinha. Monta ali, você consegue montar isso no final de semana, que nem você falou, e comer durante a semana. E algo prático que dá pra você levar, que não estraga com facilidade, você pode colocar na bolsinha térmica ali. Então, ter um sanduichinho, uma fruta picadinha, um iogurte, uma barrinha de proteína, às vezes até um whey protein. Tem muitas pacientes minhas, professoras, que a gente usa do whey, por exemplo, inclusive para isso, no deslocamento. Dá aula até às 5, ainda dá aula particular até às 19, aí vai sair, vai chegar em casa à tarde para jantar. Então, além do lanchinho que faz à tarde, depois que sai, entre uma escola e outra, toma um wheyzinho ali no meio do caminho, que é prático, né? E tem tanto um lanche que é saudável, né? E que vai garantir proteína para ela ao longo do dia e que vai garantir saciedade até ela chegar em casa e conseguir jantar. Quantas dicas, riquíssimas, né? As dicas aqui, olha. Eu vou voltar um pouquinho na saúde mental, que é uma queixa principal, assim, do nosso público é o estresse, né? Sim. Então, assim, num dia, após um dia de estresse, ou assim, existe alguma relação direta entre saúde e intestino, né? Do intestino e ansiedade, primeiro. E se, assim, muita dica bacana e você passou pra gente, mas tem algum, se o professor pudesse escolher um nutriente apenas pra blindar essa saúde mental contra o estresse do dia a dia, ou um dia difícil que ele teve, qual que você indicaria pra gente? Sim. Então, a gente, pensando em saúde mental, né? Então, tanto pensando em um nutriente chave, depende se é só a questão da ansiedade, né? Ou se tem do estresse, ansiedade, ou se tem um problema com sono também, que às vezes poderia entrar uma melatonina que ajuda nesse relaxamento, né? Pensando na parte cognitiva, que eu falei, o ômega 3 é excelente. Então, assim, acho que se eu pudesse patentear um nutriente para professor, seria o ômega, porque ele vai ajudar muito nessa questão, principalmente neurológica, né? Que é o que mais utiliza ali no dia, né?
Então, acho que ele é o principal ponto mais assim, importante. Não só ele, porque eu acho que assim, muito mais do que um nutriente específico, né? É o contexto. Então, como eu falei pra vocês, não adianta a gente colocar uma coisa específica, então falar pra você, então eu vou comprar um ômega 3 e os meus problemas não estão resolvidos. É a pílula da salvação, né? Você falou, vou comprar um ômega 3, o problema tá resolvido, eu vou continuar minha vida e vou ver a cabeça dela. Não, às vezes, por exemplo, fazer um check-up, né? Um exame de sangue, que às vezes a gente deixa muito a desejar nisso, acaba na correria do dia a dia demorando muito pra fazer exame. Quando foi o último exame? Faz 2 anos. Meu Deus, não, Então, às vezes, que nem os nutrientes que você mesmo comentou, vitamina D, ferro, tudo muito baixo, às vezes a insulina tá muito alta. Então, tudo isso vai contribuir pra essa mulher estar muito cansada, né? Muito cansada, muito fadigada, muito estressada. E era um cansaço, assim, gente, surreal, assim. Era uma coisa fora do normal. E aí a gente, às vezes, acha que a gente tá entrando num quadro de nossa, eu tô muito deprimida. Não, você tá só com falta de vitamina D, gente. Falta de B12. Olha, falando, eu amo nutrição, né? Então, eu tô aqui, gente, a Fá hoje, ela está extasiada porque elas são muito dessa área. Mente sã, corpo sã. Então a gente tá cheia de perguntas aqui. Eu amo a área da saúde, né? Eu falo que se eu não fosse educadora física, eu seria ou nutricionista ou fisioterapeuta. Eu amo, né? Então, assim, isso não é maravilha, né? Além da, né? Então, assim, já que a gente tá falando disso, né? Além da alimentação, agora a gente vai pra sua especialidade. Que é o que você, né, tá ali dia a dia com os seus pacientes. E assim, a maioria do nosso público é feminino, mulheres. E aí é uma questão pessoal também, né? Eu percebi que após os 35 anos, muita coisa mudou. E eu demorava pra perceber, assim, eu já cheguei em casa cansada, e aí o Sérgio, né, diretor? Nossa, você tá muito cansada, você mudou a função, você chega em casa, tá no sofá, tá cansada. Aí eu fiquei, nossa. Aí refletindo, eu comecei a perceber que, assim, a motivação do treino diminui, a gente tem que fazer. Não era só rotina. Não era só rotina. Então eu continuei com a minha rotina, com os meus hábitos, mas eu percebi que eu fico mais cansada, estressada, sintomas da TPM muito mais fortes. Então, assim, questão hormonal. Então, quem não tem ali uma colega que fala, nossa, quanto calor é essa menopausa? Sim. Então, às vezes, a gente põe a culpa no trabalho, na nossa rotina, que tem os desafios e é puxado, mas às vezes é uma questão nossa, saúde, mulher, né? Saúde, e que afeta. Então, assim, é um momento pra gente olhar com mais atenção, é importante. Você, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso pra gente, né? O que é... Não, e assim, eu falei no meu trabalho, gente, eu peguei menopausa, porque é um calor que elas sentem, que às vezes eu tô com frio e elas estão querendo que abra a janela, querendo que aumente o ar, porque é desesperador, e aí tudo começa a estressar, você fica mais sensível, né? E outra coisa também que eu queria perguntar, já aproveitando esse gancho, sobre a saúde do intestino. Gente, aqui é um papo íntimo, é só nós aqui, só nós três e você, né? Então, assim, é só a gente aqui mesmo. Sobre essa questão do intestino também, né? Porque a gente vê que, às vezes, nesse período também, a ida ao banheiro diminui, você fica com um estresse maior, né? Com umas inflamações. Então, como que isso tudo tá ligado, né? Nessa questão da menopausa? Então, a menopausa é algo que, assim, a gente tá falando muito mais sobre isso hoje, né? É um assunto que não era muito falado, e hoje a gente tá muito mais em evidência, a gente tem muito mais conteúdo sobre isso, muito mais médicos, profissionais falando sobre isso. E é algo que a gente precisa falar e que muitas vezes a gente não se atenta, né? E como a Fá falou, a questão de sentir esses sintomas antes da menopausa chegar. Então, às vezes, a pessoa acha que só quando ela estiver realmente na menopausa ou com a ausência da menstruação que ela vai começar a sentir os sintomas. E não. Antes da menopausa, a gente tem o climatério, que é justamente esse período de um estágio para menopausa. Um preparo. Um preparo, é tipo um gostinho, você vê o que você vai... Um anúncio, né? Olha, tô chegando. Exatamente. E o climatério, ele pode chegar muito antes da menopausa. Ele pode chegar 5 anos antes, 8 anos antes. Uau, gente! Então, uma mulher antes dos 40 anos pode já apresentar esses sintomas. E hoje também a gente tem muito casos de menopausa precoce. Então, muitas mulheres estão entrando na menopausa muito cedo, justamente por conta de outro fator que é o disruptor endócrino, né? Hoje a gente em dia tem muito contato com disruptores endócrinos, que são plásticos, cosméticos, tem parabeno, metilparabeno, várias substâncias que estão em cremes que a gente utiliza, em coisas que a gente utilizou na nossa adolescência, na nossa infância. Então, por isso que às vezes o produto, uma pomada, um shampoo que você vai usar na sua filha hoje, 5 anos, olha que anos, importante, pode gente. influenciar numa menopausa precoce, né, quando ela for adulta.
Então, e até numa puberdade precoce também, que uma coisa leva a outra. Então, esses comportamentos que a gente tem hoje, a gente tem muito mais acesso a esses produtos, né? A indústria também acabou utilizando muito mais esses tipos de produto, faz com que muitas mulheres acabam tendo esses sintomas mais cedo. E aí, esse climatério, tanto o climatério quanto a menopausa, traz muitos sintomas. Muitos, gente. A lista de sintomas é gigantesca. Meu Deus, gente. E justamente porque é uma queda hormonal. Da mesma forma que na gestação nós temos uma alteração hormonal muito grande, então você tem todo aquele, né, descompasse ali. Então todos os períodos que a mulher passa de alteração hormonal, então a adolescência é um período de descompasse hormonal muito grande, por isso que a adolescente fica muito irritada, a adolescente não tem paciência, a adolescente tem esses sintomas também. E a gestação também é um desses momentos, né, que vai ter essa desregulação hormonal, o puerpério também, e a menopausa é mais um desses momentos. Então, pode trazer insônia, pode trazer o excesso de cansaço, de fadiga, alteração no metabolismo. Então, o ganho de peso acaba sendo um fator que começa a aumentar na menopausa. Você percebe que você não consegue perder peso com a facilidade que você perdia antes. Ai, que saudade. Tudo fica mais difícil. Fala, mas eu faço a mesma coisa, né? Tem paciente que chega pra mim e fala, Bruna, mas eu faço a mesma coisa que eu fazia antes e eu não consigo perder. Antes eu fazia assim, eu primeiro olhava minha alimentação um período e perdi o peso que eu precisava. Hoje eu não consigo. Então, isso também tem a ver com a menopausa, né? Com essa circulação hormonal. E a questão intestinal também, porque um dos sintomas também da menopausa é a constipação. Então, muitas mulheres acabam ficando constipadas por essa alteração hormonal. E sim, o intestino, assim, a gente fala que hoje o intestino é o segundo cérebro, né? Que ele está relacionado com tudo. Questão hormonal, ele tem ligamento direto com a hipófise, né? Então, todas as questões neurológicas também, tudo isso pode estar relacionado com o intestino, com uma desbiose intestinal. E hoje em dia a gente tem muitos casos de desbiose, né? Que é essa alteração na flora intestinal. Sim. E assim, essa questão é muito séria, porque às vezes eu recebo uma professora que ela tá muito exausta, muito esgotada. E eu costumo, enquanto coordenadora, perguntar, mas tá tudo bem? A sua saúde, às vezes elas chegam reclamando com muita dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça, muito mal-estar. E aí uma das coisas que eu sempre pergunto, como que você tá com a sua saúde? Você tem que, né, ir ao médico, fazer os exames regulares. Porque parece besteira, gente, mas não é. Quando a gente cuida da nossa saúde, principalmente a alimentação, muda a nossa vida. E eu sou prova viva, porque eu tinha um refluxo desde de bebê, né? E aí, passando com a Bruna, ela começou a passar a estrutura alimentar e houve cura, assim. Hoje eu não tenho nada em relação a isso. E isso melhorou o meu trabalho, porque eu sempre tava com dor de estômago. Eu cansei de tomar remédio, que as meninas, as minhas parceiras de trabalho, me davam um remédio, um monte de remédio, que eu nem vou falar o nome aqui, né, pra não dar ideia pra vocês. Mas, assim, e às vezes as pessoas acham que estão com depressão, que não estão gostando do trabalho, que não estão gostando das coisas. E realmente elas estão, gente, com baixa... Desnutridas, né? Desidratadas. Então isso é muito importante pro trabalho, às vezes, né? As pessoas pensam que desnutrição é só a magreza excessiva. E não é. Você pode ser obeso e desnutrido. Nossa, gente. Né? Porque desnutrição é a ausência de nutriente. Não é ausência de peso, não é ausência de gordura. Isso é importante saber. É importante. Então, às vezes, você fala, a mulher pode estar em obesidade, em sobrepeso e ser uma mulher desnutrida. Por quê? Porque ela não tem as vitaminas, os minerais suficientes ali para todo o desenvolvimento dela, do cognitivo, neurológico, intestinal, tudo, né? Todo o nosso corpo precisa de milhares de nutrientes para funcionar de forma adequada e ajustada. Então, a gente fala que a nutrição não cura tudo, mas tudo precisa da nutrição para ser curado. Uau, que lindo! Olha corte, já temos uns cortes aqui, né, gente? Ô, Fá, eu tava falando da Fá, eu falei, e a Fá, ela é uma referência pra mim em relação a treino e em relação à alimentação, porque ela é muito focada. Gente, ela é muito focada. Realmente, ela tá muito de parabéns, ela é uma inspiração pra nós. Quem segue ela lá no Instagram deve ver que ela tem a rotina cedo, ela malha, né? Eu ainda assim estou no caminho, tá? Do aprendizado. Porque ela malha, e a Fá pega no meu pé, a questão da alimentação, e ela já tem esses sintomas, mesmo ela malhando. Eu fico imaginando a gente, assim, réis mortais, que não tem uma rotina de treino, que come mal, que dorme mal, né? Que tem alguns outros, né, vícios de tela, de tabagismo. O quanto isso deve pesar, não é, gente? Com certeza. Elas me perguntam, né?
né? As minhas professoras, minhas monitoras, eu converso e falo sobre isso, né? Porque assim, eu falo na minha rotina que se eu não treinar, eu não consigo trabalhar, eu não tenho a mesma produção. Nem o Sérgio me aguenta, porque se eu não for de manhã, eu tenho que ir até a noite, porque é uma obrigação pra mim, é como escovar dente. Eu acho muito importante, eu sei que muita gente não gosta, ou não faz, não pegou o hábito também, né, gente? É importante gente? escolher alguma coisa que goste, eu acho que assim, é essencial a nutrição, a atividade física, é muito importante para a saúde. E a gente citou aqui a menopausa, a questão hormonal, mas tem também outras questões das meninas, né? Que tem endometriose, SOP. É um assunto que a Bruna é expert, então se você precisa, você é gravidinha, você tentante, você que tem alguma questão relacionada a isso, ela é ótima, procure a Bruna. E aí a gente pode agora para o quadro Mito ou Verdade. Ah, sim, isso é muito legal, desmistificar muitas coisas que a gente acha, assim, né? Eu adoro a frase que fala, minha Nutri vai me matar. Não posso fazer isso, que a minha Nutri não vai gostar do que eu faço, entendeu? Então, assim, Bruna, café substitui refeição? Não. Não tem hipótese nenhuma. Até porque o café não tem praticamente quase nada de nutrientes ali que é suficiente para uma refeição, né? Então ele não vai entregar, vai entregar um pico de energia que logo vai cair e você vai ficar com fome novamente. Ele engana, né, a fome ali, né? Ele dá uma enganada na fome, mas não substitui. Então, comer tarde engorda mais? Não engorda mais. Então, não tem essa questão de engordar mais, mas pode atrapalhar seu sono. Então, não é interessante que você coma muito tarde. Então, 10 horas da noite tá jantando. 10 horas da noite você tá dormindo. Né? Viu, professores? Viu que tem que dormir cedo, né? Pra ter produtividade no outro dia. Exatamente. Precisa dormir cedo pra regular esse ciclo circadiano que a gente falou, né? Então, o jantar muito tarde vai atrapalhar. Porque enquanto você vai dormir, seu intestino tá digerindo aquela comida. Então, vai atrapalhar tanto essa questão da digestão, pior o refluxo. Então, se essa mulher tem refluxo, ela não pode comer tarde. Mas não engorda mais. Antes da próxima pergunta, Raquel, um lembrete aqui. Esse episódio já está no Spotify, acompanha a gente lá. Está muito chique, gente. Então, mito ou verdade que a banana, ela é como se fosse um sonífero, assim. Ela ajuda a dormir, ela melhora o sono. Reduz o estresse do dia seguinte. Não, a banana não tem essa questão tão, assim, evidente de melhorar de sono e tudo mais. Ela tem bastante potássio, então ela ajuda mais nessa questão neuromuscular, né? Então, recuperação muscular. Então, se a pessoa, né, fica muito tempo de pé e tal, vai melhorar nessa recuperação. E é uma fruta que tem uma quantidade de carboidratos, então ela dá energia também, uma energia boa, né? Um carboidrato bom, um carboidrato de qualidade. Mas uma fruta que ajuda bastante nessa qualidade de sono e descansar é o kiwi. O kiwi é excelente, inclusive, tanto para sono quanto para o intestino. O kiwi está sendo muito estudado para estratégia de constipação intestinal. Olha, gente, então no lanchinho lá da tarde, na sala pedagógica, inclui kiwi aí. Vou até comprar também lá para levar pro trabalho. Olha, dica de ouro. Dá uma dica aí pra gente, uma receita rápida de 5 minutos, que vai resolver o café da manhã de quem acorda às 5 da manhã pra trabalhar. Eu vou dar a minha dica, que eu aprendi assim, né, com você, que eu faço às vezes overnight, que me ajuda muito como dica, e a crepioca. É o que me salva de manhã pra eu sair correndo cedinho. E o que é overnight, amiga? Conta pra gente. Como que a gente pode fazer esse overnight? O que é? Pra quem não conhece. Overnight é o iogurte, né? Você pode colocar o iogurte, a gente coloca um pouquinho de leite. Você coloca leite também? Coloca um pouquinho de leite. Coloca a chia. A chia, ela hidrata, né? Então, a chia, ela é aquele grãozinho pequenininho, mas quando ela fica dentro de algum líquido, seja água, seja o iogurte, o leite, ela incha, né? E ela traz mais saciedade também. Então, ela vira tipo um pudinzinho, né? Você pode colocar fruta, você pode colocar aveia junto. Então, vira meio com um pudinzinho, como se fosse meio pastor, um mingauzinho, né? Só que mais geladinho, né? Porque a gente toma. Eu faço à noite, pro dia seguinte. Fica muito bom com um pouquinho de leite pó, também fica gostoso. O ideal é fazer um dia antes, né? E me sacia muito. Hidratando. Me sacia muito de manhã e me salva nos cafés do lanchinho da manhã. Porque assim, a ideia do café da manhã, do lanche da tarde, é principalmente a gente conseguir vincular proteína com carboidrato. Porque hoje em dia a gente come muito carboidrato sozinho. Então o café da manhã rápido é o quê? Um pão com manteiga e um café com leite. Sim. Pãozinho na chapa ali, né? Só isso. É isso que as pessoas mais fazem. E aí, o que acontece?
quando essa mulher come só isso antes de sair, ela vai chegar no trabalho e vai estar cansada. E já vai estar com fome de novo, né? Então ela vai chegar mais exausta, com mais fome. E aí ela vai comer de novo o quê? Uma bolachinha de água e sal, um biscoitinho. E aí vai aquele carboidrato. Qual a sua dica, então, pra gente? Então, o que seria ideal você consumir? Então, a crepioca é excelente, que nada mais é do que a tapioca e o ovo. Então, você pode usar um ovo, 2 colheres de tapioca, né? Bater e colocar na frigideira super rápido. Você pode colocar um franguinho desfiado junto. Praticidade é você ter as coisas prontas. Então, compra fruta, já corta no final de semana, deixa na geladeira. Faz um franguinho desfiado no final de semana e deixa na geladeira para você ir comendo ao longo da semana. Então, uma omeletezinha, então colocar ali 2 ovos com um tomatinho também, comer antes de trabalhar também rápido. Até a panqueca de banana, que é assim, nós passamos uma panqueca de banana, né? Ai, Bru, olha, gente, vamos pedir pra ela deixar a receita, disponibilizar a receita pra gente deixar aqui embaixo, pra vocês baixarem, Gente, a vamos. panqueca de banana é muito fácil, muito rápida, e você consegue fazer ali na hora, antes de trabalhar. Ai, que delícia. E assim, Já quero. tanto você pode comer na hora, quanto você pode levar também, porque ela fica super bem, porque mesmo comer fria à tarde, ela segura super bem, não tem problema. Ô, Bruna, e deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, gente, a receita vai ficar fixada aqui, tá? O nosso diretor tá maravilhoso, vai ficar fixada aqui, então baixa a receitinha já, pra facilitar o seu dia a dia. E fizer, marca a gente no Instagram. Por Se vocês favor. gostaram, que é uma Nossa, receita queridinha. panqueca de banana da Bruna. Fácil e- Ah, A Raquel tem uma... Todo mundo gosta. É verdade. A Raquel tem outra pergunta, mas antes eu vou para nossa reflexão. sim, por favor, Fátima. Nutrir o corpo é o primeiro passo para educar a mente. Um professor bem alimentado transforma cansaço em inspiração. Uhul, muito bom. Bruna, e aquela vontade de comer um docinho depois do almoço? Porque, gente, a gente almoça ali depois de uma manhã de aula bem puxada, aquelas crianças abençoadas, né? Que foi aquela aula produtiva, dinâmica, e a gente senta, né? Baixa a nossa adrenalina, e aí a gente sempre sente aquela vontade de comer um docinho. Qual é a sua dica, assim? Porque todo dia também não é muito bom, né? Comer esse docinho depois do almoço. O mundo ideal, né? O que seria? Que a gente tem um mundo ideal e um mundo possível. Sim. O mundo ideal seria, depois do almoço, você comer aquele chocolatinho de 70%. Por quê? Porque aquele chocolatinho vai trazer triptofano, ele vai trazer uma energia de longa duração. Então, ao contrário do café, o cacau, ele traz energia, só que uma energia prolongada. Então, você consegue usar aquela energia por mais tempo do que o café, que sobe e logo cai. Então, além de matar um pouquinho a vontade de comer aquele docinho, ele tem um benefício ali, inclusive para mulheres na menopausa, o cacau, assim, é maravilhoso. Olha, então assim, se você quiser dar um presente pra sua parceira de trabalho, dê um chocolate 70%. Só que eu entendo que nem todo mundo gosta, né, de chocolate 70%. Então, assim, Eu amo. qual o melhor horário para comer o doce? Logo após o almoço. Porque se você pegar, acontece muito de vocês almoçarem, aí voltam trabalhar, aí daqui a pouco tem uma pausa, aí alguém vende um pão de mel, vende um brigadeiro. Sim, Lá, gente. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você vai lá e come um bolo de pote, come alguma coisa do tipo. Uma E Coca-Cola. aí, e aí, isso aí faz o quê? Faz você ter um pico de insulina. Então, o que acontece? Você tá no meio da tarde, você almoçou mais cedo, meio-dia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você comeu um doce, sua glicemia vai lá em cima, vai ter uma queda muito rápida e isso vai deixar muito mais insulina circulante. Então, o ideal de consumir o chocolate é sempre após o almoço. Então, ali, no máximo 20 minutinhos após o almoço, come um chocolatinho em quantidades pequenas, o ideal ali em torno de 10, 20 gramas, não é a barra inteira. Descontrolada. É a barra inteira, né, gente? Tá nervosa Então, ali, aí, eu quero um por doce. conta disso, não leva tudo pro trabalho. Ou você leva só a barrinha que você vai, né, destaca em casa, leva só aquela fileirinha que você vai consumir, ou até compra, se você não tem controle, né, que a gente não tem muito autocontrole, a gente compra Eu tô adorando que ela é sincera, gente. A gente não tem autocontrole, vamos se compra controlar. aquelas barrinhas que são já na embalagem 20 gramas, né, aquelas boa. menorzinhas. Boa. Porque aí você consegue controlar melhor. Porciona, você fala, ó, né? vou comer só isso aqui e tá bom. E comer devagar. Mastiga, deixa o chocolate derreter na boca, come devagarzinho. Porque se você for mordendo aquele chocolate rápido e já mastigando e engolindo, você não vai nem sentir o gosto. Você vai comer muito mais do que você comeria se você comesse devagar, sentindo, deixando derreter aquele chocolatinho na boca. Então, come devagar, vai degustando o seu chocolate, não vai com aquele desespero já querendo comer tudo de uma vez. Pra compensar, Então, né?
E come logo após o almoço e cuida da quantidade. O ideal após o almoço. Eu tô aqui lembrando, né? Ela tá falando, eu tô lembrando da Páscoa, né? Muito chocolate. E realmente, a gente comeu à noite, eu já vi, a gente não. Fiquei aceleradora, não consegui dormir bem. Outro dia eu acordei toda acelerada. É importante, né? A gente pensa que não, mas faz efeito você comer de manhã. Principalmente o chocolate ao leite, né? Porque tem mais açúcar. Tem muito mais açúcar do que massa de cacau. Então ele vai gerar uma energia ali, né? Por conta do açúcar. Então você fica mais atenta, principalmente criança, né? Olha, antes da gente, né, falar onde a gente encontra a nutricionista, onde ela atende, as redes sociais, pega aí, diretor, o nosso presente pra ela. Ai, que presente. Nossa café lovers, né, Raquel? Gente, a gente tá muito chique, que a gente preparou uma lembrancinha, um mimosinho, para as nossas café lovers que amam café, mas com equilíbrio. Então, esse é um mimo nosso pra você, Bruna. Em agradecimento à sua presença, à sua disponibilidade de estar aqui. Palmas! Obrigada, meninas. Foi uma honra estar aqui com vocês. Adorei participar e a gente contribuir com a saúde dessas mulheres também. Fala aí onde a gente encontra você, onde você atende, seu Instagram, você atende online, como que é? Então, nas redes sociais, meu Instagram é NutriBrunaBotarelli, com 2 L's. E atendo presencialmente em Osasco, São Paulo, então no centro de Osasco, consultório presencial, e também atendo online para todo o Brasil. Então, de onde você estiver, a gente consegue fazer esse acompanhamento online, que é tão bom quanto presencial, né? Mas a gente consegue fazer em qualquer lugar do mundo que você esteja. O seu público? Eu sou especialista em saúde da mulher, fertilidade, gestação. Então, hoje, meu maior público são mulheres que ou têm endometriose, síndrome do ovário policístico, estão na menopausa, precisam regular os hormônios, o intestino. Então, mulheres no público geral, né? E mulheres que estão tentando engravidar ou que já estão gestantes também. Então, se você tem um bebezinho, se você tá querendo um bebezinho e quer se cuidar dessa saúde, né? Antes, pós-parto também. Então, Bruna, que aula que nós tivemos hoje, hein? Eu fiquei muito concentrada, assim, eu fiquei prestando muita atenção, porque é muito gostoso aprender sobre isso, né? Porque além da sala de aula, né? Os cuidados, a questão da nossa profissão. É um assunto muito amplo, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro. Que delícia, você pode vir. Quem gostou, pede pra Bruna voltar aqui, pra gente ter mais uma conversa com ela agora, pensando nas crianças, Sugerindo temas, tá bom? Quem sabe falar dos nossos bebês, comenta aí que a gente pode trazer ela de novo, né? Que delícia, né? A gente ficaria o dia inteiro realmente falando aqui. Muito bom, Bruna, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, meninas. E obrigada a todos os nossos ouvintes. O Café, Giz e Conversa fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Thank you.